Línguas da Colômbia, é um trabalho em colaboração com a Cátedra da Unesco. E, primeiramente, a gente vai trazer algumas informações-chave para entender um pouco mais sobre o país. Pode passar. Atualmente, a população da Colômbia é de 52 milhões de habitantes, segundo dados do Banco Mundial de 2022. A língua oficial do país é o espanhol, o castelhano. Segundo dados do Ministério da Cultura, cerca de 850 mil indivíduos falam línguas nativas no país atualmente. A taxa de analfabetismo é de 4,6% em 2021, e assim como no Brasil e em diversos países, a Colômbia possui a Academia Colombiana de La Lengua, que atua com o governo sobre as questões da língua espanhola no país, que a gente vai ver mais adiante no trabalho. Pegando o gancho no que a Mariana falou agora no início, sobre o espanhol ser a língua oficial da Colômbia, só para contextualizar, a gente tem cerca de mais ou menos 75 línguas no país. 71 delas seriam línguas indígenas, duas seriam línguas crioulas e uma seria o espanhol, né, que é a língua oficial. E só para a gente entender o porquê que as línguas indígenas são a maioria, mas estão em processo de extinção, isso se dá porque os territórios indígenas, como vocês podem ver no mapa, eles estão localizados nas extremidades do país, né? Ou seja, o centro urbano fica no centro, né, obviamente, e essas línguas estão em um território bastante afastado, assim. Então a gente já tem poucos falantes hoje em dia, né? Tem a questão da localidade e a questão da falta de política de preservação que seja de fato eficiente no processo de restauração e preservação dessas línguas, né? Pode passar, Aline, por favor. Referente à Constituição, né, a gente tem sobre as línguas o artigo 13º, que fala sobre a proteção, a igualdade e a não discriminação de forma geral a todos as pessoas que moram na Colômbia, né? E no artigo 10º, a gente tem o castelhano como língua oficial, mas a Constituição também considera que como cooficiais as línguas e etnias que não são oficiais, né? No caso, elas são oficiais em seus territórios, que seria as línguas indígenas, crioulas, ciganas e de imigrantes, né? E a educação vai ser ministrada em comunidades com tradições linguísticas próprias de forma bilíngue, ou seja, eles vão ser utilizados o espanhol e as línguas indígenas dos territórios, né? Pode passar o slide, por favor. E referente às línguas de sinais colombiana, a gente não tem documentado muito certinho o início dessa língua no território, mas meio que surgiu ali cerca de 1950 com a migração de surdos da Espanha para a Colômbia, né, que trouxeram a sua língua de sinais francesa, que acabou se mesclando com a da comunidade da Colômbia, né, que acabou combinando na língua de sinais colombiana. E ela não é oficial, né, é reconhecida na Constituição, mas foi criada uma lei, a Lei 324, que foi instaurada ali em 2006, e tem alguns artigos referentes, né, à implementação da língua de sinais pela comunidade, também a aceitação no cotidiano dessas pessoas, né. A gente tem o artigo 13º, que é bastante relevante, que diz que o Estado se compromete com a difusão da língua de sinais colombiana através de pesquisa do ensino. E aí, a partir disso, foi se criando ali, por cerca de 7 anos, o Dicionário Básico de la Lengua, de senhas colombiana, contendo cerca de 1.200 sinais. Isso, então, ajudou muito na instauração, né, de práticas de implementação ali para estar auxiliando a comunidade surda, né, com intérpretes, com ensino e tal. E aí o artigo 12º diz que o Estado deve garantir recursos econômicos necessários e definir estratégias de financiamento para o cumprimento dessa lei. Pode passar o slide, Aline. Certo. Continuando então sobre a oficialização, né? A Constituição também prevê uma lei específica de proteção à língua espanhola, né? De proteção e promoção à língua espanhola no território colombiano, que é a Lei 14, de 5 de março de 1979, que prevê duas coisas específicas, né? Primeiro, em relação ao prestígio da língua, que é principalmente através desse incentivo financeiro, com dinheiro público, né? Dinheiro do Estado, para a Academia Colombiana de Letras, para financiar premiações literárias escritas em língua espanhola e também aquisição de livros em espanhol para as bibliotecas públicas da Colômbia, que é uma forma, né, de prestigiar a língua espanhola e de promovê-la também. Mas essa mesma lei também prevê questões referentes ao uso da língua, né, que é essas questões dos serviços, né, tanto na esfera pública quanto na esfera privada na Colômbia, precisam, né, ser em língua espanhola. E a equipagem, né, no sentido dos rótulos, das placas e coisas também que a gente vai desenvolver no desenrolar do trabalho, também precisam ser em língua espanhola. Pode passar, por favor. Em contrapartida, né, existe também essa lei
número 1381 de 2010, que é uma lei específica de proteção às línguas indígenas do país, né? Que, como a Laura já falou antes, são a maioria das línguas do país. Ela prevê 4 tópicos em específico, assim, que eu separei para apresentar aqui, né? O primeiro diz respeito a responsabilizar o Estado por zelar pelo legado linguístico e manter diálogo com esses povos originários, né? Para tentar que essa responsabilidade não seja apenas dos povos falantes dessa língua, mas sim uma responsabilidade estatal de manter esse contato e estar atento aos processos de revitalização das línguas indígenas, né? O segundo tópico é sobre garantia de direitos linguísticos e uso da língua, que tem a ver com isso que a Laura falou também dos territórios, né? Porque a regra na Colômbia é que os povos originários só falem a sua própria língua dentro dos seus próprios territórios. Então, essa lei vem para garantir que eles possam, né, ter o direito a usar essa língua para fora do seu território e para tentar dar um pontapé, né, que seja possível essa acessibilidade não só no sentido de permitir, mas também de ter serviço, de ter equipagem, de ter estrutura no país para que essas pessoas possam falar suas línguas fora do território, assim. No que foi possível avaliar, esse tópico 2 dessa lei é o que menos se concretiza, né? Então, existe bastante atraso ainda em conseguir que as línguas dos povos originários se expandam para além dos seus territórios, né? Então, essa garantia do direito de uso à língua, assim, ainda precisa avançar bastante na Colômbia, assim, né? Partindo para o tópico 3, a lei prevê também, né, formas de proteger, salvaguardar, fortalecer e revitalizar as línguas indígenas, pensando justamente nessa questão que, por não usar fora dos seus territórios e ter essa necessidade dos povos originários saírem do seu território também, está acontecendo muito processo de extinção dessas línguas indígenas, não tá sendo passado de geração em geração, né? Porque na medida que precisa usar, que não pode usar, não consegue usar para fora do território, vai enfraquecendo a língua e vai se aprendendo apenas o espanhol. Então, a lei prevê principalmente formas de investir em educação dessas línguas, por mais que também, né, seja coisa que não tenha avançado tanto ainda a partir dessa lei, né, mas sim de diversas outras maneiras, assim, na Colômbia. O principal feito concreto, assim, que essa lei consegue fazer é em relação aos órgãos institucionais, principalmente através da criação do Conselho Consultivo Nacional das Línguas Indígenas, que está ali previsto no tópico 4, como um conselho do Ministério da Cultura, né, que é um conselho ali que vai reunir tanto pessoas relevantes do governo, né, principalmente do Ministério da Cultura, justamente, quanto representante dos mais diversos povos originários da Colômbia, para pensar formas justamente de promover e revitalizar essas línguas que estão se perdendo, né, no país. O principal feito desse conselho até então foi a criação do Dia Nacional das Línguas Indígenas, que é o dia 21 de fevereiro, pensando em fazer essa investida, né, em trazer promoção dessas línguas, especialmente para o ambiente escolar, a partir da criação desse dia. Pode passar, por favor. Outra questão importante, né, da gente falar sobre essa relação do papel do Estado, né, na relação das línguas, é o papel que o inglês ocupa na Colômbia também, né, porque é uma investida que os Estados Unidos têm no país desde a época da Guerra Fria, de trazer a língua inglesa para o país e com isso trazer também, né, o que é conhecido aí pelos valores estadunidenses, né. Isso aconteceu, né, durante muitas décadas ali, principalmente enviando estudantes da Colômbia para se formar nos Estados Unidos como professores de língua inglesa para estrangeiros, ao mesmo tempo, né, que se mandava para a Colômbia professores estadunidenses para ensinar inglês para os estudantes colombianos. Isso se concretizou, né, apesar de acontecer há muito tempo, se concretizou com mais solidez assim, em 2014, através desse Programa Nacional de Inglês Colombia Very Well, que é o que tem esse folder do lado também, né? Que é porque é inglês na Colômbia, né? Que junta justamente essa necessidade de ensinar a língua com questões de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento social e de desenvolvimento econômico, né? Que tem a ver justamente com usar a língua, né? Como uma forma de trazer a cultura estadunidense para dentro da Colômbia também, né? Isso é visto, né, com maus olhos pelo novo governo que assumiu recentemente, porque tem, né, uma postura mais de diminuir o espaço que os Estados Unidos ocupou na Colômbia todo esse tempo, mas ainda nada foi feito sobre essa relação da língua inglesa ali, porque justamente foram décadas e décadas formando professores para ensinar como segunda língua o inglês. Então, para conseguir, né, formar novos professores que priorizem e ocupem espaço, né, tragam espaço para outras línguas, é uma tarefa ali que vai exigir, né, bastante tempo também. E que então esse programa segue ainda forte na Colômbia, né? Pode passar, por favor.
Agora eu vou apresentar um pouco sobre a educação na Colômbia. O sistema educacional colombiano se mostrou muito semelhante aos outros países, inclusive do Brasil. Lá, o Ministério da Educação é o órgão responsável pela educação em toda a Colômbia. Ele vai ser responsável pelas principais decisões na área e vai compartilhar dessa responsabilidade com outras instituições educacionais certificadas no país, que também vão possuir autonomia para tomar decisões no ensino. Atualmente, dados da Unesco de 2020 mostram uma taxa de alfabetização acima de 94%. E esse. Meu Deus, não tô conseguindo. Esse esquema aqui da Unesco vai mostrar a taxa de alfabetização em várias áreas diferentes. Em algumas até mesmo chega a 99%, por exemplo, ali para mulheres jovens. Esse número alto foi sendo conquistado pela Colômbia ao longo dos anos, principalmente nos últimos 20 anos, que passaram a ser implementadas mais políticas públicas para acesso à educação, que a gente vai ver logo em seguida. E realmente vem apresentando números melhores a cada ano, com presença na educação primária de 97% de estudantes e na educação secundária de 77,7% em 2021. Isso já depois da pandemia. Pode passar. Então, na Colômbia, o sistema de educação é formado por três vertentes principais, que é a educação formal, a educação para o trabalho e desenvolvimento humano e a educação informal. Na educação formal são oferecidos três níveis, que é o padrão na maioria dos países da América Latina, que é a pré-escola, a educação básica, que ali é a primária e a secundária, e a educação média, que é o ensino médio. Esse esquema aqui da Unesco, a gente tem a estrutura do sistema educacional colombiano, desde a pré-escola até o ensino superior. Mas o período de escolaridade obrigatória no país vai ser os primeiros 10 anos, então até o final da educação básica. E o ensino médio já não é obrigatório. Já a educação não formal, pode continuar na Guilherme. Já a educação não formal se trata da educação destinada aos trabalhadores e ao desenvolvimento humano, então vai ser formação profissional em certos trabalhos e arte, sendo reconhecido esse tipo de educação e apoiado pelo Estado com programas de incentivo e apoio às instituições credenciadas. E, por fim, a gente tem a educação informal, que é o tipo de educação que não oferece grau, geralmente é oferecido em empresas e outros locais. É um tipo de estudo e treinamento. Então, é um sistema bem parecido com o do Brasil. E depois da educação que é considerada obrigatória, tem outros tipos de educação separadas em algumas modalidades. Então, vai ter educação para jovens e adultos, educação especial, educação camponesa e rural, educação para grupos étnicos, que vamos ver um pouquinho mais detalhado, e para reabilitação social. Pode passar. Agora, vindo um pouquinho sobre a questão política da educação na Colômbia, em 1994 foi implementada a Lei 115, que é a Lei Geral da Educação, que basicamente define as regras principais da educação na Colômbia. É um documento bem extenso e completo, que especifica o direito da educação aos cidadãos, quais são os níveis que deverá ser desenvolvido em cada nível, e também a obrigatoriedade do ensino no ensino primário e secundário. Eu trouxe dois artigos principais. Um deles é o artigo 23, que vai basicamente determinar as áreas obrigatórias de ensino, também muito semelhante aqui ao Brasil. Vai ter ciências naturais, ciências sociais, educação artística, educação física, religiosa, ética. Vai ter humanidades, língua castelhana e idiomas estrangeiros, matemática e tecnologia. Além disso, também a gente vai ter o artigo 21, que aponta que durante os 5 primeiros anos de estudo na educação básica deverá ser desenvolvido ao aluno habilidades gerais no domínio da língua, que é ler, compreender, falar, escutar, escrever o idioma. Valendo isso não apenas o espanhol, mas qualquer língua materna do falante, como vai ser no caso dos idiomas étnicos. Além disso, mais para frente, no artigo 21, ele fala que também vai ser necessária a aquisição desses domínios da língua de leitura e comunicação em ao menos uma língua estrangeira. Pode passar.
Então, como tinha visto antes, uma das modalidades da educação não formal é a educação para grupos étnicos, que, segundo esse mesmo decreto, são os grupos ou comunidades que compõem a nacionalidade com a língua, cultura e tradição. Então, tem algumas leis e decretos para garantir esse tipo de educação no país. Um exemplo é o decreto 1142 e o 804. Esse primeiro é do final da década de 70, que, segundo o Ministério da Educação, deve garantir a conversação de línguas maternas dentro das comunidades indígenas, de uma forma que também contemple o espanhol, mas sem prejudicar as línguas maternas. Então, basicamente, a existência de uma diglossia entre o espanhol e as línguas nativas. E, posteriormente, a gente tem o Decreto 804 da Lei Geral da Educação, que coloca como obrigatório propostas de ética na educação para atender os locais onde existem assentamentos indígenas, negros e ou nativos. Pode passar. Então, saindo um pouco do que se diz na lei e trazendo mais realidade, eu trouxe um pouco sobre as escolas indígenas na Colômbia. Não consegui achar dados sobre o número exato de escolas indígenas no país atualmente, mas a evasão escolar dos povos indígenas e afrodescendentes é bem alta no país. Em 2019, o relatório mostrou que 30% dos indígenas colombianos não têm acesso à educação formal, e os que têm, apenas 5% concluem o ensino superior. E o número é ainda maior no que diz respeito à educação étnico-cultural para os povos, que aponta que 86% dos povos étnicos não têm acesso a essa educação. Então, existe uma distância bem grande entre o que é direito à educação do cidadão e o que acontece de fato. Existem leis e decretos e políticas de incentivo à língua e à cultura, mas são poucos casos em que ela é realizada de fato. Mas eu trouxe um caso em que a educação funcionou e teve uma boa implementação e bons resultados. No total, existem no país 137 escolas normais superiores, que são, além de escolas tradicionais, oferecendo educação básica e média, eles oferecem educação superior para os seus estudantes. Então, nesse exemplo que eu trouxe, a gente tem a Escola Normal Indígena de Maria Reina, que faz fronteira com o Brasil ali, que ela fica às margens do Rio Valpés. E ela se tornou um exemplo no país por ser uma das escolas que mais formam professores que, posteriormente, vão atuar para comunidades indígenas afastadas na selva amazônica. Então, no que diz respeito a línguas nativas, na escola os alunos se comunicam no espanhol, mas isso é porque ali especificamente eles usam a língua materna, que é o tucano, no dia a dia da comunidade. Mas ela não vai ser implementada no ensino escolar. Mas o reitor da escola enfatiza que, mesmo não sendo educada, a língua indígena na escola vai ser utilizada em elementos e mitos e lendas da comunidade. Pode passar. Agora, sobre a língua de sinais colombiana no país, vai ser também uma área que não vai conseguir suprir as necessidades, apesar de possuir alguns programas de incentivos do governo. Dados aqui, agora de 2024, apontam que para uma população de 153 mil pessoas surdas no país, se comunicando exclusivamente em línguas de sinais, existem 400 intérpretes em todo o território nacional, então é um número bem baixo. Em 2020, foi aprovado um projeto de lei de incentivo à língua de sinais das escolas colombianas, sendo tanto para as crianças quanto para os professores. Eu não consegui achar valores exatos da quantidade de escolas para estudo no país, mas existem diversos institutos e escolas por toda a Colômbia. Pode botar o slide? Isso. Peguei exemplo dessa ofertada pelo Instituto Nacional da Colômbia, que é o Colégio Filadélfia, que oferece educação desde a pré-escola até o final do ensino médio. Também não encontrei existência, como tem aqui na universidade, de um ensino superior em língua e sinais colombiana, mas a pesquisa percebi que diversas universidades no país oferecem o ensino da língua de sinais tanto para alunos quanto para a população no geral. Então, ela é bem incentivada no país. Então, falando um pouco sobre a parte de equipagem, né? A língua oficial, como já foi comentada, é o espanhol. Então, segue a Real Academia de la Lengua. Então, a gramática é a mesma de todos os países falantes de espanhol. E não tem, assim como no Brasil a gente tem o português brasileiro, não tem esse conceito oficialmente de espanhol colombiano.
Então, quando você acessa ali as informações, né, você consegue achar online tanto o dicionário de colombianismos, quanto o dicionário panhispânico, o dicionário de La Língua Espanhola, e todos esses eles vão ter essa mesma ortografia, né? E esse dicionário de colombianismos também, até procurei um pouco sobre guias de estilo e outras formas de articular esse espanhol específico da Colômbia, e realmente não tem muito material. Mas você consegue achar também no site da própria Academia Colombiana de la Língua outras formas de ver projetos e como está sendo articulado. Pode passar, por favor. Então, na parte de caixa de ferramentas do site, né, você consegue acessar documentos e também sobre os dicionários de estilo. Eu achei o do Mário Alário de Filippo, então não é desses que está como os oficiais, mas você pode acessar esses que eu já comentei. E aí também uma coisa que é interessante ver nesse sentido é que tem os exames de língua. Então, tanto o CIEL, né, que ele é da língua espanhola no geral, ele não é específico da Colômbia, para ter o nível de proficiência no espanhol, e também é aplicado na Colômbia o CEP-BRAS, que é o Certificado de Proficiência de Português, né, para estrangeiros. E aí, uma questão interessante também é pensar sobre como que esses testes são aplicados, sendo que os países fazem fronteira e também tem essa intercompreensão de português e espanhol. Pode passar, Mariana, por favor. Então, pensando um pouco sobre o ensino de português na Colômbia, tem algumas associações, tanto com o Instituto de Cultura Brasil-Colômbia, e essa informação também vocês conseguem acessar no próprio site do Gov brasileiro. Então, esse instituto, que é o IBRACO, ele é uma entidade sem fins lucrativos e também é quem mais aplica o exame do CELPE-BRAS. E também tem o Serviço Nacional de Aprendizagem, que é o SENA, que é uma entidade também pública e tem essa formação técnica, tecnológica, e aí tem esse convênio com o IBRACO. E também tem outros centros que articulam essa conexão entre português e o espanhol da Colômbia. E aí, no caso, tem escolas também que oferecem como o português como uma opção de segunda língua, mas na faculdade também os universitários conseguem validar o espanhol como uma segunda língua, mas ainda não é tão difundido. Pode passar, por favor. Então, no caso, teve um momento ali que teve, na região fronteiriça, tentativas ali de implementação, teve curso de formação de professores, ensino de língua como língua estrangeira, mas também é interessante pensar que essa fronteira pode ser, na verdade, uma conexão maior entre os países, e também se é necessário esses exames de proficiência para ter esses acessos, né? Que acaba que fica mais nichado e as línguas elas são muito próximas. Então, talvez seja interessante pensar como um canal de maior aproximação do que necessariamente ter esse passo a mais para ter esses acessos. Pode passar, por favor. Bom, agora sobre o sistema jurídico, né, que ainda faz parte da equipagem. A Constituição da Colômbia é em espanhol, mas existem iniciativas para tradução para línguas indígenas, como é o caso do Centro Colombiano de Estudos de Línguas Aborígenes, que traduziu para 7 línguas, e também a tradução do Acordo de Paz, que aí está sendo traduzida para 9 línguas. Pode passar, por favor. Ainda pensando na questão da equipagem, a gente precisa pensar o repertório literário. Então, a gente tem alguns nomes clássicos, como Gabriel Garcia Marques, mas ainda assim há uma produção ativa, prioritariamente em espanhol, mas também tem alguns nomes como um poeta que escreveu em línguas indígenas, que acho que está no próximo slide. Pode passar, Maria? Ainda há uma produção em línguas indígenas. Gabi, você quer acrescentar alguma coisa aqui? Isso, então, esse é o Hugo Ramioy Huaguibioy. Ele
é um poeta e pesquisador da língua indígena, e existe essa tradição de que as línguas indígenas sejam transmitidas de forma oral, né? Mais recentemente, principalmente pensando na questão da preservação e da difusão de línguas indígenas, já existem algumas iniciativas para que comece a acontecer esse movimento de escrita da língua indígena, né? E pensando na literatura, esse poeta ele escreve em Camentsa, que é a, a língua, né, desse povo indígena, e ele é reconhecido internacionalmente também pela sua poesia. Ele publica seus livros de forma bilíngue, então ele escreve no seu idioma, Camentsa, e traduz para o espanhol. E aí as versões que ele publica costumam estar lado a lado, né? A versão indígena e a versão em espanhol, com o intuito de atingir tanto pessoas que falam a língua indígena quanto falantes do espanhol. E aí pode passar? Aí aqui a gente trouxe o exemplo de duas poesias, é assim que costuma ficar nos livros dele. Aí na primeira poesia ele faz uma crítica, né, sobre pensando nos sonhos, e aí ele faz um questionamento em um contexto do Congresso. Ele pergunta: em qual língua estão os seus sonhos? Me parece que é no inglês, nem sequer no espanhol. A gente jamais vai se entender porque os meus sonhos são escritos em Camentsa, que é a língua, né? E ele faz uma outra poesia também sobre. Ele chama de analfabetas, né? E ele vai falar sobre esse estigma que costuma ter de pessoas indígenas como analfabetas, mas que na realidade são pessoas que, entre outras coisas, dominam muito os livros da natureza, que muitas dessas pessoas que consideram elas analfabetas não têm conhecimento algum e são analfabetas, né? No que diz respeito a esse assunto. São dois exemplos de poesias para ilustrar um pouco da obra dele. Pode passar? Então, só para fechar ali a questão do repertório literário, apesar de o espanhol ainda ser uma língua muito forte, muito presente na literatura, ainda há umas narrativas contemporâneas surgindo em línguas indígenas. Isso é bem interessante, por isso que a gente trouxe para cá. Agora, ainda na parte de equipagem, a gente tem a questão dos slides e aplicativos. A maior parte do acesso é em espanhol, então isso reflete muito como a língua vem sendo tratada, as línguas indígenas. E hoje em dia, por exemplo, ferramentas de buscas como o Google ainda estão trabalhando para tentar incluir mais línguas e não ficar exclusivamente no espanhol. Pode passar? E pensando em corpos linguísticos, hoje a gente tem a inteligência artificial e corpos linguísticos são importantíssimos para treinamento e afinar modelos de linguagem. Então, a gente tem o corpus, que é do espanhol do século XXI. Nós temos também um corpus exclusivo do espanhol da América e também tem um corpus que é um recorte dos 25 anos. Então, esses corpos são ótimos para treinar a inteligência artificial e até para manter a língua um pouco mais padronizada. E aí também a gente tem alguns acessos online de acervo literário que o governo distribui na Biblioteca Nacional. Acho que é isso. Aí, pensando na oferta de serviços, né? Assim como a maior parte das coisas, costuma acontecer tudo em espanhol. A rotulagem de produtos, principalmente nos produtos alimentícios, né? Precisa estar em espanhol. E aí existem algumas informações que a Lei 9 de 24 de janeiro de 1979 vai regulamentar, que é sobre a apresentação física e a redação dos rótulos, né? Dos alimentos. E aí é bem semelhante ao Brasil, precisa ter o nome do produto, de onde ele veio, onde ele é fabricado, a quantidade, o volume do produto, né? A lista de ingredientes, as instruções para conservar, a data de validade, a tabela nutricional, o lote, e tudo isso em espanhol. Pode passar? Aí, os produtos que são importados, eles precisam ter sempre um rótulo adicional. E nesse rótulo, todas essas informações que já foram mencionadas, elas precisam constar. E precisa também estar escrito qual é o país de origem. E aí, uma coisa que é interessante é que eles podem utilizar termos em inglês para fazer menção ao país de origem. Então, tem aqui o exemplo de alguns desses termos que podem ser utilizados, mas no geral precisa estar tudo em espanhol. E tem essas informações
que são obrigatórias para todos os alimentos, né? Que é o nome do produto, a data de fabricação e de validade, nesse modelo de dia, mês e ano. Pode passar. As bulas de remédios e os produtos médicos, eles também precisam estar em espanhol e eles são regulamentados pelo Instituto Nacional de Vigilância de Medicamentos e Alimentos, INVIMA, que é como se fosse a nossa Anvisa. Pode passar? E aí, pensando no acesso a outros serviços, né, principalmente no âmbito cultural, a gente tem nos cinemas filmes que são dublados e legendados em espanhol. Isso vai alternando, dependendo do filme ou às vezes do gênero. Por exemplo, animações tendem a ter mais versões dubladas, né, do que legendadas, assim como acontece no Brasil também e em outros países, provavelmente por uma própria característica, né, do gênero animação. Mas quando a gente vai pesquisar nos sites dos principais cinemas da Colômbia, a gente vai encontrar essas opções, né? A gente vai ver que eventualmente os pôsteres estão traduzidos, às vezes eles não estão traduzidos. A gente vai encontrar as versões legendadas e dubladas, a depender do horário, do filme e de várias outras questões. E pode passar? Aqui tem outro exemplo, né? Das animações e como elas costumam ser ofertadas, em sua maioria, na versão dublada, né? Em mais horários, inclusive. Pode passar. Os títulos também, às vezes, são traduzidos, às vezes eles optam por manter, mas isso tudo bem semelhante com o Brasil. Aí, pensando em rádio e TV, né? A televisão é um meio de comunicação de massa na Colômbia, ela é muito utilizada e aproximadamente 95% dos lares contam com pelo menos um aparelho de televisão. E mais de 70% dos colombianos estão acostumados a ver pelo menos uma hora de programação todos os dias, né? Aí, os principais canais de TV aberto da Colômbia estão listados aqui à direita, e as principais estações de rádio estão listadas à esquerda. Todas as estações têm rádio AM e FM, e a emissora de rádio mais ouvida no país é a UAW Rádio. Pode passar. Então, eu quero falar um pouco sobre os serviços essenciais, como que eles funcionam no país, principalmente o atendimento da saúde e segurança. A Colômbia possui 8 números de telefone para atendimento emergencial, que são informados no site do governo, que são esses 8 aqui, na imagem à esquerda. Todos esses números vão oferecer o atendimento na língua oficial, que é o espanhol, e o mesmo vai acontecer com atendimento presencial em hospitais, postos de saúde, delegacias, corpo de bombeiros e demais locais que oferecem serviço de emergência. Todo atendimento vai ser feito em espanhol. Algo interessante que eu achei na pesquisa foi esse sistema, o Sistema de Saúde Indígena e Intercultural, o CISP, que foi criado pelo Conselho Regional Indígena de Cauca, o CRIC. Para contextualizar, é um conselho criado pela comunidade indígena da região do Vale do Cauca, no leste do país, que abriga cerca de 90% das comunidades indígenas. Eles possuem vertentes ligadas à educação, saúde, economia e até mesmo a luta por um governo próprio. Então, esse conselho criou esse sistema, o CISP, que é semelhante ao CIASE aqui no Brasil. E o CISP tem o propósito de lutar pela visibilidade e espaço da medicina indígena, que existe no país há tantos séculos. E com isso também propagar o idioma nativo utilizando o meio da saúde. Então, ele traz a medicina histórica e, inevitavelmente, vai trazer documentos e técnicas nos idiomas nativos. Então, é uma luta que se trata também de um tipo de política linguística que trabalha para aumentar a distribuição das línguas nativas e também traz o efeito da interculturalidade. É uma questão interessante que o CRIC foi criado na década de 70, no período onde a Colômbia se recuperava da ditadura militar. Então, é um período que ocorria muito conflito no país, principalmente voltado pela luta de direito. E a tensão entre o CRIC e o governo é até hoje bem pungente. Eles
têm lutas recorrentes e brigam muito para criação de um espaço para as comunidades indígenas. Então dá para fazer uma analogia com o texto do Calvé, principalmente quando ele comenta sobre o segundo modelo de Housing, onde faltam os elementos principais do esquema que é citado, que é a crítica em relação aos processos de decisão da língua. Então, reafirma a importância e necessidade desse tipo de decisão ser realizada junto com a população e não apenas dentro do governo, de forma privada, quase. Ainda com a parte de serviços, vou apresentar as brechas de acesso, principalmente ligada ao meio digital. Então, 73% da população em 2022, segundo o Banco Mundial, tinha acesso à internet, que equivale mais ou menos a 39 milhões de colombianos. Mas, desse número, 15 milhões têm acesso à cobertura, mas não utilizam os serviços. A causa para isso se dão tanto por questões sociais, como é um caso em que as pessoas não podem ter aparelho de celular, computadores ou pacote de dados que realmente funcionem. Mas também, grande parte dos casos se tratam de pessoas que não sabem utilizar o meio digital. Assim, se dá a necessidade de um processo de letramento digital para a população colombiana. E por mais que existem políticas públicas do governo pelo letramento digital, ele vem apresentado números muito baixos ao longo dos anos e não vem acompanhando a evolução da tecnologia. Esse gráfico representa o índice de divisão digital na Colômbia. Então, mostra, por exemplo, que a acessibilidade vem aumentando, mas não acompanha o uso próprio, nem a infraestrutura para a população. Já em 2022, o índice de divisão digital, no ano seguinte ao desse gráfico, mostrou que o índice de exclusão vem se agravando ao longo dos anos e existe o risco se agrave cada vez mais com o avanço da tecnologia. Então, as políticas internas de letramento digital do país estão sendo insuficientes para a população, às vezes não conseguindo acessar onde se é necessário ter ações, mas também não conseguindo realizar de fato esse letramento onde ele existe. Então, é necessário um replanejamento desses recursos e de projetos para isso no país. Agora, falando um pouco das brechas de conteúdo. Primeiramente, avaliando o site do governo, ele é feito totalmente na língua espanhola e não oferece a opção de mudar para qualquer língua nativa do país, apenas as que estão disponíveis no Google Tradutor. Mas o site oferece acessibilidade para a língua de sinais colombiana e o que também se mostra presente em outros sites do governo visitados durante a pesquisa. Falando da língua de sinais, o governo criou uma plataforma digital desenvolvida pelo Instituto Nacional de Surdos que oferece inúmeros recursos educacionais à língua de sinais colombiana. Isso para qualquer pessoa ter acesso, alunos, professores, pais. Ele é totalmente gratuito e é moldado para a comunidade surda, então eles oferecem conteúdo para todo tipo de tema, tanto educacional quanto social. É bem interessante, isso é educativo o site. Por outro lado, o Ministério da Cultura vem oferecendo políticas positivas nos últimos anos para ampliar o acesso a documentos oficiais, como a Camila já tinha mencionado. Esses documentos estão disponíveis na página de línguas nativas no site oficial do Ministério, disponível também para qualquer um ter acesso. E uma das ferramentas mais interessantes que o Ministério da Cultura disponibiliza no site é esse mapa sonoro das línguas nativas, que é uma ferramenta interativa que permite o usuário viajar pelo mapa do país, mostrando as línguas indígenas de cada região. Então, se você clica numa língua, ele mostra as palavras dessa língua em áudio, a fonética, assim como a história da língua, um pouco sobre a cultura, os falantes. É uma ferramenta bem completa e bem acessível, bem intuitiva. E se mostrou um exemplo para ser seguido, assim. Além disso, também tem a Constituição, que foi traduzida para essas línguas. E por último, eu peguei essa frase para encerrar a parte de serviços do ministro da Justiça, quando ele realizou a tradução das línguas em espanhol, que ele falou que, diante desse amplo cenário de diversidade linguística, qualquer ação que permite a visibilidade dessa riqueza deve ser celebrada e replicada. Por isso, o exercício de tradução realizado há algumas décadas pelo Instituto da Línguas dessa universidade deve ser feito através de ferramentas que facilitem o acesso à informação. Por fim, então, né, a título de conclusão, assim, acho que o que deu para notar no decorrer do trabalho foi
que pelo espanhol, né, ser a língua oficial e ser a língua majoritária, assim, no país, falta, né, muitas vezes as que têm acesso a serviços, a equipagem, a tudo isso, nas línguas dos povos originários, né, e falando em povos originários, tanto nos povos falantes de línguas indígenas, quanto nos povos falantes de crioulos também que existem na Colômbia. Então, um mapeamento geral que é possível fazer, né, que é a S1, que seria a situação linguística atual, é que as línguas dos povos nativos, né, dos povos originários, não estão sendo passadas de geração em geração, tendo esse risco de extinção das línguas, porque elas foram perdendo espaço, né, no seu direito ao uso mesmo no cotidiano do país e se restringindo só dentro dos próprios territórios, né, como ficou evidente no decorrer de todo o trabalho. E se deseja alcançar, né, então deve-se almejar alcançar a S2, a situação linguística que se deseja alcançar, que as línguas dos povos nativos voltem a ser passadas de geração em geração, daí a partir principalmente dessa ideia de voz, a criação de um bilinguismo equilibrado, né, que as pessoas falem também o espanhol, mas possam, né, e aprendam a falar a sua língua, a língua do seu povo, né, criando uma situação de bilinguismo. Mas uma coisa interessante, né, que eu acho que dá para transpor tanto a partir das línguas dos povos originários, quanto pensando em línguas de sinais também, que Bose traz também nessa conclusão, assim, né, é que para a situação linguística, né, se equilibrar e a gente conseguir esse equilíbrio linguístico, é preciso também, né, de que os diferentes povos e as diferentes sociedades, né, que existem na Colômbia também, né, sejam colocadas nesse lugar de igualdade, né, não basta só uma intervenção na língua, mas sim uma intervenção no todo da sociedade. Acho que é isso. Nos próximos slides temos as nossas referências. Se puder passar, por favor. E é isso. Muito obrigada.